no capítulo 4, eu quero ler apenas alguns versículos com vocês, só para a gente ter uma guia para a nossa meditação nessa manhã, que de uma forma ou de outra eu quero dizer que os humilhados serão exaltados. E é o que essa mulher representa na Bíblia, a exaltação dos humilhados. E por outro lado também, a necessidade de cada um de nós assumir a nossa posição verdadeira, entender a posição de cada um na sociedade, na família, na igreja, e ao invés de reclamar, simplesmente pedir orientação de Deus. Por que o Senhor me colocou aqui? Com certeza, você pode ter certeza, os pensamentos deles são mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos deles são muito mais altos que os seus, que os nossos. E Ele sabe por que te botou onde você está. Talvez a gente aqui não saiba, não está entendendo a coisa, porque a gente queria, de repente, estar num lugar diferente, melhor, vamos assim dizer. Sem entender que o nosso Deus é tão grande que pode nos usar para a glória do seu nome e fazer este lugar que aparentemente não é o melhor para nós, melhor para todo mundo. Amém? Então, a partir do verso 13 do capítulo 4 de Esther, está assim: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu, que foste chamado para isso, né? E a casa de teu pai vão perecer. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a ser rainha? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, que era mais ou menos assim um tipo de tio dela, primo, que a criou: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Amém? O livro de Esther revela a história da ascensão de uma pobre jovem judia. E ela ascendeu ao posto de rainha da Pérsia. É um José de Saias, né? Mesmo que, se a gente procurar no livro de Esther, como alguns falam por aí, estudiosos e tudo mais, você não encontra o nome de Deus no livro, né, sendo mencionado num livro que é canônico, sim, é inspirado, sim. Você vê claramente que a poderosa e boa mão de Deus, que esteve agindo, por exemplo, na reconstrução do templo, usando, como está ali no nosso quadro, ali tão admirado por tanta gente, o Esdras no lado espiritual e o Neemias com uma arma numa mão e uma pá de pedreiro na outra para reconstruir a reconstrução de Jerusalém, não é isso? Essa mesma mão que usou esses dois é a mesma mão que agiu para colocar essa jovem, que não tinha pai nem mãe, foi criada por Mardoqueu, seu parente. Não entendi bem se é tio, se é primo aqui. E esse é um livro também, por outro lado, que revela a ascensão e queda de um sujeito das esquerdas lá daquele tempo lá, chamado Amã, né? Amã, um inimigo do povo judeu, que subiu e desceu, justamente porque inventou de perseguir o povo de Deus, armar para este, vamos dizer, pai adotivo de Esther, e procurar perseguir o povo de Deus, como aconteceu lá com Daniel, criando leis malucas, só para que o rei não tivesse jeito e tivesse que acabar prejudicando o povo de Deus, não é isso? Mas o livro de Esther, no modo geral,
ele mostra realmente o cumprimento da palavra que diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes, né? Então esse livro de Esther exalta, porque eu vou contando devagar a história dela, né? Exalta a beleza da mulher, a beleza física, né? Até porque foi feito mais ou menos assim, depois que a rainha Vasti, ou Vasti, como queiram pronunciar, caiu por desobedecer publicamente ao rei, ele simplesmente botou ela para andar do palácio, da noite para o dia deixou de ser rainha, e ele instituiu mais ou menos assim, um concurso de misses, para saber com quem ele casaria. Tem mulher de Deus aqui? E as mulheres de Deus são especiais. Elas são bonitas por natureza, porque elas têm o espírito da graça. E como se diz que os olhos são as janelas da alma, no rosto de uma mulher de Deus, ela pode não ser uma Gisele Bündchen, que por sinal não é tão bonita assim, né? Mas quer me namorar. Mas ela tem uma graça envolvente que ultrapassa a beleza física, e qualquer pessoa pode ver no semblante dela uma beleza que transcende o entendimento humano. E foi o que realmente aconteceu com essa mulher, né? Então, nos primeiros 3 capítulos do livro de Esther, é mostrada a arrogância desse homem chamado Amã. Elevado ao posto de primeiro-ministro do rei Assuero, era esse o nome do rei, Assuero, né? E o intento maligno dele de armar para procurar destruir o povo de Israel, que tinha vindo cativo para a Babilônia nos tempos de Nabucodonosor, né? E o poder e a fama, e já disse o Abraham Lincoln, né? Quer conhecer o caráter de um homem ou de uma pessoa? Dele um pouco de poder. Normalmente se destrambelham todos, né? A soberba já toma conta, não entende porque ascendeu àquela condição boa e usa daquilo ou para corrupção, para enriquecer, ou até para maltratar pessoas, quando foi colocado ali justamente para fazer o contrário, né? Então o poder e a fama subiram a cabeça do Amã e ele queria ser venerado, né? Ele queria ser venerado por todos os demais servos do rei. Ele via como aquele povo se portava para com o seu rei e queria aquilo para ele também. No entanto, o Mardoqueu, que era o pai de criação de Esther, não entrou nessa de adorar um homem, não aceitou isso. Você é só um homem, mas era um decreto, né? E então esse homem, Amã, passava a odiar o Mardoqueu, o pai de criação de Esther, cada dia mais crescia no coração dele, por causa disso, acabar com todo o povo de Deus que estava ali na Pérsia, né? Então, o povo de Deus, Esther, já rainha, foi escolhida pelo Assuero, né? O Mardoqueu e o povo, eles fizeram exatamente aquilo que Esther os orientou a fazer, um jejum completo de 3 dias. E evidentemente, quando um homem e uma mulher de Deus se dedica à oração, e especialmente o jejum com um propósito definido, e o jejum normalmente são para grandes propósitos. Não precisa jejuar para ser curado. Eu sou curado pela oração da fé, pela minha própria fé, mas jejuar para mudar uma situação, num país, numa família, numa vida em particular. Então o jejum também tem propósito, caso contrário é só passar fome muitas vezes, não é? Então quando chegou a hora de Deus exaltar o Mardoqueu, né? O próprio Amã teve que sair pela cidade, porque houve um momento em que
o Mardoqueu foi praticamente sentenciado à morte. E naquela noite o rei ficou muito intranquilo, mas muito intranquilo, e não conseguia dormir. E então ele começou a ler o que ele tinha nos seus aposentos, e Deus providenciou para que caísse na mão dele o livro onde constavam detalhes, fatos, acontecimentos do seu reino recente. E uma coisa que talvez ele nem soubesse, ele passou a saber: que 2 homens estavam conspirando para tirar a vida dele, rei Assuero. E estava escrito nos anais da história da Pérsia que Mardoqueu, o pai de Esther, é quem tinha descoberto a trama, e por causa dele aqueles homens foram presos, ou quem sabe até perderam a vida. E o rei então se deu conta de quem era quem ali. Quem era o Amã e quem era o Mardoqueu. O Amã era o lado mal, e o Mardoqueu era o que ele fazia bem, não é? Então, a trama descoberta, a coisa seguiu. Esther foi uma das mulheres, biblicamente falando, mais proeminentes, e através de Esther nós poderíamos falar aqui de pelo menos mais 20 mulheres importantes que estão na Bíblia, que Deus usou, como quero usar vocês, mulheres que estão aqui nessa manhã, né? E o objetivo é que a história é longa, né? Em 5 minutos resumir 10 capítulos não é muito fácil, não. Mas é mais ou menos isso que eu disse, não é? E o verdadeiro propósito dessa história, com H bem maiúsculo, é que cada um de nós devemos assumir a posição que Deus nos tem preparado. E a posição que Deus nos tem preparado, no começo dá medo, receio, para alguns até insatisfação. Por acaso estou me lembrando, quando eu cheguei aqui em Campo Comprido há 38 anos atrás, dia 10 de novembro agora vai fazer 38 anos que eu assumi essa igreja. Só que essa igreja não era aqui. Aqui na verdade não tinha nada, era um monte, mato, né? Ela era 1 quilômetro daqui mais ou menos, numa ruazinha, um templozinho menor do que esse altar aqui, era 16 por 9, tinha 33 membros, e não arrecadava o suficiente para pagar água, luz e telefone. O pastor aqui não tinha nem salário, né? E então o pastor Eduardo chega para mim, depois de 8, 9 meses, eu orando, jejuando, buscando. Eu queria abrir um trabalho. Eu já tinha aberto a capela lá no centro, que tinha sido um sucesso, onde eu fiquei por 5 anos. E depois inventei de ir para Londrina, uma coisa que não estava no propósito de Deus e não podia dar certo. Quando voltei, depois de 7, 8, 9 meses, não me lembro direito, 4 para 11, são 7. Ainda é, né? Então 7 meses. 4 de abril, né? E 11 de novembro, quero dizer. Pastor Eduardo, Deus tocou no coração dele. Ele disse: Rogério, você escolhe. Eu estou falando de 40 anos atrás, hein? Você escolhe, ou abre um trabalho novo em Santa Felicidade, que era uma gelada, ou você assume a 10ª igreja lá em Campo Comprido, que o pastor que está lá não quer mais ficar lá. Ele quer ir para Campo Largo. E eu vim com a minha mulher ver a igreja. Brincadeira, gente, né? Para aquela época, né? Eu me lembro que eu cheguei num fim de tarde de domingo. Me lembro que tinha uma lâmpada de 100 velas pregado num pinheiro, que era toda a iluminação externa da igreja, né? Quando entrei na igreja, estava rolando o culto da mocidade. Eita! O pastor Plínio sentado de pé na frente de um banco de madeira, e 3 moleques ali, né? 3 jovenzinhos ali, e esse era o culto. Levei a Marilza lá fora para dar uma olhada nas cercas caídas, aquela coisa toda, né? E daí, Isa, onde você... Ela deu uma de gaúcho, né? Onde você deixar o teu rastro, eu deixo o meu sangue. Ah, acabou, bom. Assumimos. Então tá, Deus está conosco, nós vamos saber disso agora, né? E viemos para Campo Comprido, sem eira nem beira.
E no começo a igreja começou a crescer rapidamente por causa do meu programa de rádio, A Cadeia da Prece, né? Que era famosíssimo aí e tal. Começou a crescer, a igreja se tornou pequenininha lá. E para encurtar a conversa, compramos um terreno, 2, 3, 4. E estamos aqui hoje para a glória de Deus. Mas no meio disso, 2 vezes eu fui transferido pelo Conselho Nacional. E as 2 vezes para lugares absolutamente excelentes. Uma igreja de 3 andares em Guarapuava, que eu não quis ir. E depois a igreja lá em Floripa, que era o sonho de todo pastor do Brasil. E eu disse, não vou. Eu vou construir uma catedral em Campo Comprido. Você é louco, você é doido, você tem coragem, mas é fora da casinha, não sei o quê. Estamos aqui. Mas estamos aqui por quê? Porque eu acreditei que se Deus me colocou aqui, depois de tanto tempo de jejum e oração, não me colocou aqui para eu quebrar a cara. Não é verdade? O resultado é uma igreja como a nossa, instalada num bairro extremamente difícil, como vocês sabem que é, tanto que vocês rodam por aí, vocês não veem praticamente igreja evangélica, vai ter que descer lá para Vila Sandra. Mas Campo Comprido mesmo, não tem nem banco, não tem nenhuma agência bancária, gente, não tem um supermercado decente até hoje. Você anda pela Eduardo Esprada aqui, de dia é essa loucura, de noite é um cemitério. Mas nós estamos aqui para deixar todo mundo de boca aberta, com a igreja cheia em todos os cultos, né? Com gente vindo de todos os cantos para cá. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com o Campo Comprido. Deus tinha um propósito com aquela igrejinha. Deus tinha um propósito com a minha vida. Deus tem um propósito com a sua vida. Mas você tem que pagar o preço. Porque não existe esse negócio de fazer carreira, seja lá no que for na vida, se você não pagar o preço primeiro. Primeiro provado, para depois ser aprovado. E são muitos os casos de pessoas que partiram praticamente do zero e chegaram a elevadas posições e a grandes fortunas, porque acreditaram em si, porque acreditaram em Deus, né? E a maioria dessas pessoas chegaram lá com lutas imensas. Quanto mais baixa era a posição anterior, vamos assim dizer, e quanto mais lutas foi preciso para chegar à sua situação atual, o maior valor é dado para a posição conquistada. Porque aquilo que é dado, que é ganho, vocês percebem que as grandes fortunas que ganham nas loterias, do jeito que elas vêm, elas vão. Porque não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Quantas heranças, monstruosas heranças, construídas. Essa semana eu conversava com um amigo meu que é fazendeiro aqui no norte do Paraná. Ele estava falando de um vizinho dele lá. O sujeito herdou 4, 5 fazendas. Hoje mora num sítiozinho. Gastou tudo, comeu tudo, não é? Deu uma de filho pródigo, não é? No entanto, maior valor do que qualquer outra posição devemos dar, principalmente uma posição que você subestima, que você não dá valor. É a nossa posição. Isso é uma coisa que a gente nem sequer pensa, muitas vezes, né? Até faz a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, e não tem consciência de reino de Deus. Esse mundo jaz nas trevas. O Deus desse pequeno universo chamado planeta Terra, cuja superfície é 3/4 de água, não é? Mas é chamado de terra, não é? Quem manda nesse negócio aí é o inimigo, é o coiso, porque Adão e Eva entregaram na mão dele. Nós somos o que aqui então? Nós somos a embaixada dos céus. Nós somos o reino de Deus no meio dessas trevas. Por isso Jesus diz: sois sal da terra, luz do mundo. Olha a importância disso. E a gente não se dá conta. Eu estou fugindo completamente da mensagem. E a gente não se dá conta disso, de quem realmente nós somos, porque muitas vezes pagamos o preço. Eu falo para os alunos do Instituto Teológico: vai ser o pior ano da tua vida, num certo sentido, o primeiro ano do ITQ, do Instituto Teológico.
todo tipo de resistência vai se voltar contra você para que você desista, para que você não siga em frente, porque tudo que o inimigo quer é que você não conheça teus direitos, e quem lê a palavra, estuda a palavra, passa a conhecer os seus direitos, e então ninguém pode passar por cima dele, porque eu conheço a lei, eu me defendo com o conhecimento da lei. Foi o que Jesus fez ali na saída do deserto, 40 dias de jejum e oração, e quando ele saiu do deserto, quem estava sentado no toco lá esperando ele era o próprio Satanás, que usou contra ele a palavra para fazê-lo cair, pensando que ele estava enfraquecido, mas ele nunca viu Jesus tão forte, né? E Jesus o venceu, não foi no tapa, não foi no tiro, foi na palavra, no conhecimento da palavra. E se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não tivermos conhecimento de quem nós somos, onde nós estamos e por que nós estamos, nós não vamos chegar em lugar nenhum, nós vamos ser pessoas sempre frustradas, se sentindo fracassados, quando na verdade Deus colocou você nesse trabalho para fazer de você um luzeiro lá, uma luz naquele lugar, um farol naquele lugar. De repente, você está nesse emprego de hoje por causa de uma única alma que é importante para o Senhor e que está lá e que precisa ser ganha, e esse agente de Deus é você. No seu trabalho, de repente teu patrão é uma pessoa especial, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, mas não vai para frente. Não vai para frente até o dia que ele empregar você. E se você cumprir a tua parte nesse negócio. Porque a partir do momento que você estiver nessa empresa, nessa escola, ou seja lá o que for, é para você ser uma referência. É para você ser o reino de Deus dentro daquela empresa. É para você ser o reino de Deus dentro daquela escola. Está entendendo o que eu quero dizer? Então a gente precisa se situar, saber quem a gente é, com mais profundidade, né? Com mais profundidade, né? No entanto, um maior valor do que qualquer outra posição, nós realmente temos que dar a nossa posição dentro do reino de Deus. Nós éramos filhos das trevas, gente, e hoje somos filhos da luz. Somos filhos de Deus por adoção. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, não é hereditário. Nós nascemos criaturas. E segundo as Escrituras, nos tornamos filhos por adoção em Cristo Jesus, quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Quando nos arrependemos, o aceitamos como Senhor e descemos as águas do batismo. O processo bíblico é esse, das religiões são outros. Muitos outros, diga-se por verdade. Mas a verdade é a palavra de Deus, não é? Então, gente, sendo assim, seja qual for a nossa situação atual, ou que venhamos a alcançar, seja na sociedade, né, especialmente, nós devemos assumir a nossa verdadeira posição como filhos de Deus, sem ter vergonha, sem se ocultar, sem ser agente secreto. Como disse Jesus, e é forte isso, não se pode esconder uma luz debaixo da cama. Não tem como esconder uma luz em cima da montanha, do monte. Você é essa luz. Não tem como ocultar isso, não tem como se esconder. Nós somos filhos de Deus onde quer que seja. Então nós temos que ser luz onde quer que seja. Vejamos em Esther qual deve ser a nossa atitude assumindo a verdadeira posição no reino de Deus. Porque ela se tornou rainha da Pérsia para, na verdade, ser reino de Deus na Pérsia, salvando o seu povo. Quando ela vacilou, o seu pai, né, disse para ela: não, você não pode nem sequer pensar em voltar atrás. Nas tuas mãos está o destino do teu povo. Nas tuas mãos está o destino da tua família. A bem-aventurança na família começa em mim, começa em você, no nosso testemunho. Não de ser o crente chato, né? Porque tem esses aí que querem testemunhar, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno.
Assim não dá, só vou conseguir o ódio dos meus parentes, não é? Ou como o pregador que prega sobre dízimo, se você não for dizimista, você é ladrão. Para com isso. Para com isso. Se você não aceitar Jesus, você não vai ser feliz, você não vai ser completo. Você não vai alcançar teus sonhos, teus ideais, teus projetos de vida. Se você não for dizimista, você não tem uma aliança com Deus, onde Ele diz, vou abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. É muito melhor do que dizer é ladrão. É tudo uma questão de pregar a mesma palavra, mas com sabedoria, com singeleza. Jesus nunca foi de chegar metendo o pé na porta. Ele sempre foi muito, mas muito realmente delicado no bom sentido. Com prostitutas, com pecadores, com gente doente, endemoniada. Ele sempre chegou pregando um evangelho que tem que ser o evangelho do amor, da reconciliação. E nós somos essa ponte, você goste ou não goste, nós somos essa ponte entre ele e a nossa família. Entre ele e aqueles que trabalham conosco, entre ele e aqueles que estudam conosco. Nós somos essa ponte, essa liga. Nós somos ministros da reconciliação, não é? Como Esther foi, não é? As coisas não acontecem por acaso com os filhos de Deus. Não tem acaso na tua vida. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Não é? Eu uso essa expressão bastante, né? Porque Ele mesmo coloca a gente em posições estratégicas, sejam elas de destaque ou não, mas com o mesmo propósito, para levarem adiante os seus propósitos através das nossas vidas. Olha o caso de José no Egito. José foi levado para o Egito. Moisés foi tirado do Egito. Eram propósitos de Deus diferentes, com relação ao mesmo lugar. Um foi tirado e outro foi colocado, mas o propósito de Deus se cumpriu. Então você seja tirado ou você seja colocado, tem um propósito de Deus nisso. Seja fiel a Deus, consulte a Deus. Pergunte por que o Senhor me colocou aqui. Me revela, me mostra. E Ele vai fazer, não tenho dúvida disso. Deus responde orações. E Esther é uma daquelas pessoas que sai do zero e chega a uma posição para lá de elevada pela graça de Deus. Rainha da Pérsia, que hoje são esses malucos lá do Irã, não é? Veja como era difícil a situação de Esther. Ela era uma menina que não tinha pai nem mãe. Ela fazia parte de um povo cativo, que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Ela foi criada por um primo, eu acho que é primo. Ela demonstrava, com certeza, não ter muitas chances na vida, não. Pela situação dela, por isso tudo que eu estou contando, parece a situação minha no passado, de muitos aqui no passado também. Viemos de famílias, muitos de nós, muito pobres, lutamos bastante. Alguns chegaram na igreja desenganados pela medicina, outros chegaram literalmente endemoniados, outros chegaram literalmente terra arrasada na vida profissional, na vida econômica. E olha nós aqui, todo mundo bonito, nessa manhã aqui, não é? Então, no entanto, Deus abençoou Esther como uma grande beleza, que lhe abriu portas para se tornar rainha. Deus tem nos dado essa mesma beleza, não de estampa muitas vezes, mas qualidades que Ele colocou em nós, que nós só não sabemos porque também nunca fizemos nenhum esforço em descobrir. Nunca nos esforçamos para estudar, por exemplo. Esse é o grande mal do brasileiro. Emprego tem. Pode acreditar que emprego tem. O que não tem é empregado, qualificado. E para que eu quero uma zeladora na igreja se ela não sabe pegar uma vassoura? Não é verdade? Mais ou menos, a grosso modo é o que eu quero dizer. Então você tem talentos que você nem imagina. Você só precisa ler, principalmente.
Você precisa ler, porque o ler já é um estudo por si mesmo. Mas não é ler aquilo que está eu ainda sou das antigas, né? É ler o que está no papel. Não é o que está aí na internet, no celular. Aquilo ali passa batido. Você leu agora, daqui 2 minutos tem que ler de novo, porque você nem sabe o que você leu. E diga que eu estou errado. É muita informação. E estudo não é muita informação. Estudo é informação com meditação, vamos assim dizer, né? Para marcar aquela coisa, né? Então, a rainha anterior, a Vasti, né? Brigou com o rei da Pérsia, criou um caso muito sério no reino. O rei teve que se posicionar e se gostava dela ou não gostava, não sei, mas devia gostar, porque afinal de contas era a rainha dele. Mas teve que mandar ela embora, em nome da lei no país, né? Senão toda mulherada ia se levantar contra os homens, e principalmente naquela cultura, imaginem vocês, né? E a nossa irmã Esther aqui, a Radassa, né? A Radassa foi escolhida por aquilo que Deus lhe deu de melhor, a beleza. E você só será escolhido pela vida, pelas oportunidades da vida, pelo que Deus te deu de melhor. Aí você vai me perguntar, mas o que Deus me deu de melhor? Eita, não sou bidu. Isso quem tem que descobrir é você. Você sabe que você tem um talento. Tem uma coisa especial que você sabe fazer. Essas coisas nós temos que aprimorar. Temos que aprimorar de um modo geral. Quanta gente hoje ganha montes de dinheiro com um docinho que descobriu. Já contei para vocês isso aqui, nos Estados Unidos, um casal de brasileiros. De repente, aquela irmã nossa lá resolveu agradar as vizinhas em volta, fazendo uma coisa que ela sabia fazer muito bem aqui no Brasil, que aprendeu com a mãe, que era um docinho qualquer de limão. Aí deu de presente para uma, para outra, de repente, só para agradar, né? Tentar fazer a política da boa vizinhança e tudo mais. De repente, estavam batendo na porta dela. E de repente eles ficaram ricos vendendo o docinho lá de limão para os Estados Unidos inteiro. Eu não tenho oportunidade. Oportunidade todos nós temos. O problema é que o cavalo tem passado encilhado e a gente de preguiça de montar nele, ou porque acha que ele é muito grande, a gente não monta. E ele passa. Pode até passar outro, mas aquele nunca mais vai passar. Então se agarre às oportunidades que Deus tem colocado no seu caminho, né? Então de repente um milagre aqui aconteceu. Aquela que estava destinada a não ser ninguém, tomou o lugar daquela que já era. É maravilhoso isso. Assim como Deus colocou Esther naquela posição, também tem nos colocado em várias posições. Como eu disse, seja de destaque ou não, seja grandes salários ou não. Mas uma coisa é certa, não vai ficar por aí. Ele vai te fazer crescer. Um passo cada vez, né? Vai cumprir na nossa vida os seus propósitos sempre. Eu insisto sempre em falar essas coisas com vocês. E não é jogo de palavra de pastor para animar o auditório. Mas é verdade. Se você está aqui, eu tenho consciência de uma coisa. Você está aqui? Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Senão por que nós estamos aqui? Só para encher uma poltrona? Mas eu sou tão pobre, eu também era. Mas eu sou tão... A Esther também era. Mas no entanto, quando ela se colocou com um propósito nas mãos de Deus, que era salvar o povo de Israel de uma sentença de morte, de uma outra escravidão, Deus a usou. Nossa vida tem que ter propósito, mas não só para nós. Aí é que entra o nosso egoísmo. Deus tem um propósito com uma vida. Vou ficar rico. Não funciona desse jeito. Se Ele vai te dar uma riqueza, essa riqueza é para abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, abençoar seu país, no modo geral, empregando pessoas e assim por diante. Tem que ser útil, não é jogar o dinheiro na poupança, que por sinal não rende coisa nenhuma, não é? Então nós temos a possibilidade, quando a gente se volta para as Escrituras,
A gente vê na vida de pessoas como Esther, por exemplo, né? Como de tantos outros que nós encontramos nas Escrituras que saíram do nada. Davi saiu lá de trás da malhada para o trono de Israel unida. Saiu de lá com uma vareta na mão e uma violinha na outra, cuidando de ovelhas sozinho no meio das capoeiras, para o trono de Israel. É isso que Deus quer fazer na minha vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas se você for ler o histórico de Davi, você vai entender por que Deus fez. Se você for olhar o histórico de José, você vai entender por que Deus colocou ele naquela posição. Se você olhar para a história de Mardoqueu, que se tornou primeiro-ministro, e de Esther, uma jovenzinha, a Hadassah, uma jovenzinha simples, sem pai nem mãe, e colocou no trono da Pérsia. O mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que te chamou. É o mesmo Deus que tem um propósito com a sua vida. E nós não podemos negar a Ele esse direito. Como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas não é para onde você quer, é para onde Ele quer. Onde Ele sabe que o propósito dEle, cumprido na sua vida, vai fazer com que o teu sonho seja realizado também, né? Devemos estar atentos, muito atentos, porque às vezes estamos na posição que Deus nos deu, mas não assumimos a verdadeira posição que deveríamos assumir. Fazemos como o Amã, nos enchemos de vento, viramos um baiacu, né? Então, gente, olha, nesse país, por exemplo, estava lendo ainda agora de manhã alguma coisa sobre aquele bandido chamado Paulo Freire, que as esquerdas incensam como grande homem da educação no Brasil. Aí você olha para Dilma e você vê que tipo de educação. Gente, esses homens, essas mulheres nas escolas, nas universidades, eles têm a obrigação de ensinar, não destroçar mentes jovens como eles têm feito. Estou usando isso aí como um exemplo do que não devemos fazer, não é isso? Se eu fui colocado como professor, eu devo ser uma continuidade dos pais dessa criança ou desse jovem, ensinando a eles coisas boas, que vão fazer dele uma pessoa de sucesso, não um revoltado, não um viciado, não né? Por aí. Então nós temos que fazer aquilo que compete à nossa condição, vejam vocês o que eu vou dizer, de embaixadores do reino de Deus na terra. Um embaixador, ele luta pelo seu país, mesmo estando em terra estranha. Aquele predinho que está escrito lá, Embaixada do Brasil nos Estados Unidos ou vice-versa, lá aquele pedacinho, aquela casa, aquela mansão, seja lá o que for, é o Brasil. Ninguém pode invadir. E nós somos essa embaixada. Essa igreja é uma grande embaixada. Nós somos embaixadores. Nós representamos um país, mas não é um país qualquer. E se nós não conseguirmos entender isso, se nós formos um balconista, um professor, um atleta, um patrão, um motorista, um empregado, ou qualquer outra posição, da mais humilde até a mais nobre, aí não vai acontecer nada. Esteja onde estiver, um cristão é um cristão. E como tal deve agir. E quando agir dessa maneira, Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-lo, porque é o próprio Deus sendo honrado na vida de Hadassah, é o próprio Deus sendo honrado na vida de Davi, de Moisés, de José, de Gedeão, de tantos outros, na tua vida, na minha vida, é Deus sendo honrado, porque cada pessoa que chega aqui, esse sábado agora próximo, nós vamos ter o Paraná inteiro aqui, passando por aqui para votar, vamos ter convenção estadual aqui. Eles vêm e eles ficam maravilhados com a nossa igreja. Só nós que não damos valor, né? Porque as pessoas chegam aqui e ficam literalmente de boca aberta com essa igreja, principalmente com meus atrevimentos aí, né? Com a decoração, né?
E nisso, nós vemos a glória de Deus manifestada. Porque isso aqui não foi construído por pastor Rogério Amorim. Eu juro para vocês, se amanhã eu tiver que ir embora, vou sem choro nem vela. Se eu for transferido para qualquer outro lugar, vou sem problema nenhum. Porque, poxa, o senhor diz que nos ama e diz que vai assim na boa. Vou por uma razão muito simples. Vocês não são meus e esse templo não é meu. Não construí para mim. Eu construí para o meu Deus. Por isso a gente procura ser tão cuidadoso. Eu brigo com vocês quando me estragam poltrona, isso, aquilo e tudo mais. Porque é patrimônio do que não é meu. Nada aqui é meu, exceto o meu salário, né? O resto daqui não tem nada que seja meu. Um quadro ou outro lá na minha sala e mais nada, né? Então nós temos que entender o seguinte: nós fomos chamados para fazer o nosso melhor. O nosso melhor para Deus. Sua vida, sua família, sua profissão, sua vida espiritual, né? Deus não elevou Esther à posição de rainha para que ela levasse uma vida boa, simplesmente. Agora eu sou rainha e ia se meter a besta que nem a outra, a Vasti, lá para cair do cavalo com ela também, não. Ela alcançou essa posição para salvar o seu próprio povo. E eu insisto porque na minha família essa história começou em mim. Eu sei como é que era, e eu sei como é que ficou, depois que Jesus entrou na nossa família, através da minha vida. Eu sei o que pode acontecer na sua casa, na sua família, na sua descendência, com seus filhos, netos e bisnetos, mas através da sua vida. Através da sua vida, do seu testemunho, do seu trabalho, da sua oração, do seu jejum, se necessário, né? Então, gente, a verdade é que eu não preguei a mensagem que eu queria pregar. Está tudo aqui para ser falado ainda, né? Mas só para a gente encerrar, Deus foi bondoso com Esther, com Radassa. Eu acho mais bonito Radassa, né? É um nome pesado, um nome bonito, né? Foi bondoso com Radassa. E ela não morreu. Ao contrário. Ela foi atendida pelo rei. Pela atuação dela, pelo porte dela, pelo comportamento dela, pela luz que ela irradiava, não é? O dia que estava marcado para ser a desgraça dos judeus, se tornou um dia de glória. Ficou sendo um grande dia de festa, marcado até hoje por esse jejum de 3 dias. Que aliás foi uma coisa que Deus me pediu quando me chamou para o ministério. E que eu não dei atenção, e fui parar no mar lá, onde eu saí roxo lá, afogado, né? Então, assim como Esther, cada um de nós tem uma posição a assumir no reino de Deus. Cada um de nós. Não vem com essa de, ai, quem sou eu? Eu já ouvi esse papo na Bíblia aí. Ah, eu não sei falar. Ah, eu sou o menor da minha tribo. Ah, bem por isso que Deus está te chamando. Porque você não é. E Ele quer ser na sua vida. Como Ele disse para Moisés, oh Senhor, eu vou lá no faraó, como eu sou até meio difícil de palavra. Alguns diziam que ele era gago, né? Não sei o quê. Sem essa, Moisés. Vai lá e diz que o eu sou te mandou. Mas quem eu sou quem? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, Senhor. Ô cabeçudo, eu sou tudo aquilo que o meu povo precisa. Deus é tudo o que você precisa. Ponha isso no seu espírito, no seu coração. Deus nos colocou no seu reino, na sua igreja, nos chamou para a salvação. E se nós não assumirmos essa posição, outro vai ser levantado por Deus para isso, e nós vamos perder o privilégio. Nós vamos perder a glória de ser um instrumento nas mãos dele. Então se apresse, né? Eu e você, com todas as nossas culpas, nossos pecados, nossas fraquezas, não leve para o lado da lei, leve para o lado da graça. Não leve para o lado do dente por dente, olho por olho. Leve para o lado do, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Leva para esse lado. Ninguém é perfeito e ninguém vai ser perfeito. Eu não sou, você não é, não seremos, exceto um dia.
Mas não aqui nesse planetinha, né? A verdade é que eu e você somos purificados pelo sacrifício de Jesus, que deu a sua vida em nosso lugar. Somos cobertos por esse sangue. Eu e você fomos transformados de estranhos em filhos de Deus, de bastardos em filhos de Deus, para ocuparmos posições especiais no seu reino. Acredite nisso. Eu e você temos uma missão muito importante, e se não obedecermos, vamos passar por maus momentos, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele te chamou, Ele sabe por que te chamou. Se você não sabe, peça que Ele te revele. Ah, mas olha a minha condição. A tua condição é ótima para que a glória dele seja manifestada na e através da sua vida. Aquele que não é, eu tomo para confundir os que são. Aquele que não sabe, eu tomo nas minhas mãos para confundir os maiores sábios desse planeta. Não somos apenas operários, não somos apenas secretárias, professores, corretores, vendedores, donas de casa, secretárias, comerciantes. Não somos apenas isso, estudantes. Somos discípulos de Jesus. E devemos assumir essa nossa posição verdadeira, de luz do mundo, de sal da terra, em qualquer lugar, a qualquer custo, para nosso próprio bem e para a honra e glória do nosso Deus.